Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de anatomia. Eu sou o professor Rafael, da Universidade Federal de Alagoas, e hoje nós iremos falar um pouco sobre a anatomia funcional do nosso diencéfalo. Bem, o que viria a ser então o nosso diencéfalo? O nosso diencéfalo é aquela região que, juntamente com o nosso telencéfalo, vai estar formando o nosso cérebro, tá? Eles têm origem de uma vesícula encefálica, que é o prosencéfalo. Então, a gente pode dizer que o cérebro, que é formado na diencéfalo e telencéfalo, eles são estruturas prosencefálicas. A maior parte dessas estruturas que formam o nosso diencéfalo, ela está delimitando as paredes laterais do terceiro ventrículo. E devido a isso, a gente também vai ver um pouco sobre essa morfologia do terceiro ventrículo na aula de hoje. E quais são as funções do nosso diencéfalo? Ele desempenha diversas funções. É o diencéfalo que regula os nossos ritmos biológicos, sono e vigília é um deles, que controla a nossa temperatura corporal, que integra diferentes áreas do sistema nervoso para execução de movimento, para a sensação, né? Então, todas essas modalidades, elas passam em algum ponto pelo diencéfalo, controla os mecanismos de fome e saciedade, modula o nosso sistema endócrino, dentre diversas outras funções vitais que nós temos. Então, o diencéfalo ele é de grande importância. Em sua composição, ele é formado por quatro estruturas principais que recebem o nome a partir da maior delas, que é o tálamo. Então, o tálamo, sendo a maior estrutura, ele nomeou as demais. Então, se está abaixo do tálamo, é hipotálamo. Se está superiormente, é claro que esse superior é durante o período de desenvolvimento, é o epitálamo. Se está abaixo, é subtálamo. Então, nós temos quatro estruturas. O tálamo, como eu já falei, vai ser a maior estrutura do nosso diencéfalo. O hipotálamo situa-se embaixo do tálamo e, mesmo sendo bem pequeno comparado com o diencéfalo e com o cérebro todo, o hipotálamo pesa apenas cerca de 4 gramas, ele apresenta as maiores daquelas características vitais que eu falei para vocês anteriormente. O epitálamo, que se situa no indivíduo adulto nessa região posterior, e o subtálamo, que a gente não consegue visualizar nessa imagem, só que ele fica na parte lateral do nosso cérebro. Ele fica abaixo, né, inferiormente ao tálamo, superiormente ao hipotálamo e lateralmente aos dois, né, entre eles e a cápsula interna. Então a gente não consegue visualizar nessa imagem, mas eu vou mostrar mais adiante onde é que fica especificamente o nosso subtálamo. Bem, então vamos começar nossa aula de hoje falando um pouco sobre a morfologia do terceiro ventrículo. O terceiro ventrículo é essa cavidade, é esta região que eu estou traçando aqui com o cursor do mouse. Esse terceiro ventrículo, imagine ele como uma cavidade, como uma caixa, e tal como uma caixa ele apresenta paredes. Ele apresenta uma parede anterior, essa parede anterior ela é formada pela lâmina terminal. A lâmina terminal é um conjunto de fibras nervosas que pertencem ao nosso telencéfalo e está passando entre a comissura branca anterior, que é essa daqui, e o quiasma óptico, que aqui está situado. Tá? Então, isso é a parede anterior do nosso terceiro ventrículo. Temos ainda o teto. O teto é formado pela tela coroide. A tela coroide é um conjunto também de fibras que vão estar fixando o nosso plexo coroide. O plexo coroide, que aqui a gente consegue ver um pouco dele com essa coloração um pouco mais alaranjada. É o plexo coroide do terceiro ventrículo que vai produzir o LCE do terceiro ventrículo. Tá? Então, quando a gente remove, né, esse teto, essa tela coroide, nós vemos apenas uma pequena delimitação, que é chamada de tênia coroidea, que a gente vai ver também um pouco sobre essa tênia mais adiante. Gostaria também de destacar nessa imagem, que é bom para a gente visualizar, né, que nessa região inferiormente é o corpo caloso e a tela coroide aqui, entre eles, apresenta uma depressão, né, uma fissura, que é a fissura cerebral transversa. Tá? Então, a fissura cerebral transversa ela vai estar entre o tálamo e esta porção do nosso corpo caloso, como nós também veremos mais adiante. Temos o assoalho do terceiro ventrículo, que é formado pelo hipotálamo. Diversas estruturas hipotalâmicas estão formando este assoalho. E temos a parede posterior, que vai ser formada pelo nosso epitálamo. A última parte
da nossa caixa, né, é a parede lateral. E essa parede lateral ela é formada pelo tálamo e pelo hipotálamo. O tálamo superiormente e o hipotálamo inferiormente. Bem, o terceiro ventrículo, participando então do nosso sistema de ventrículos, né, do sistema ventricular, ele também se comunica com os demais ventrículos. Então, o terceiro ventrículo ele vai se comunicar com os ventrículos laterais direito e esquerdo através dos forames interventriculares. Vai se comunicar com o quarto ventrículo através do arqueduto cerebral. E existe um pequeno sulco delgado, né, que se estende entre o forame interventricular e o arqueduto cerebral, que é o sulco hipotalâmico, que é justamente esse limite que nós temos entre o tálamo e o hipotálamo. Bem, quando o nosso terceiro ventrículo ele está fechado, ele apresenta algumas regiões que ele se projeta tanto para diante quanto para trás. Essas regiões onde o nosso terceiro ventrículo ele se projeta são chamadas de recessos. Então, nós apresentamos alguns recessos no nosso terceiro ventrículo. Nós apresentamos o recesso óptico, que fica a nível do nosso quiasma óptico. Apresentamos o nosso recesso infundibular, que fica a nível do infundíbulo, que sustenta a hipófise. Apresentamos o recesso suprapineal, como não é bem sugestivo, se situa acima da nossa glândula pineal. E o recesso pineal, que se situa a nível da nossa glândula pineal. Esses são os 4 recessos que nós temos no nosso terceiro ventrículo. E aproveitando essa imagem, observem aqui o nosso forame interventricular esquerdo. Do outro lado, nós teríamos o forame interventricular direito e aqui o aqueduto cerebral, que está comunicando o terceiro ventrículo com o quarto ventrículo. Bem, então aqui eu trouxe uma frase para vocês, né? Vocês que acham que sentem com o coração, vamos então conhecer o tálamo, que é o mestre das sensações. De fato, a maior parte das nossas vias sensitivas, elas vão passar pelo tálamo. Então o tálamo ele é um relé, né? Ele é um mecanismo, ele é uma estrutura que serve para a passagem de diversas informações sensoriais. Então, praticamente tudo que está indo em direção ao nosso córtex cerebral, antes de chegar no córtex cerebral, passa pelo tálamo, tá? Então, o que seria o tálamo? O tálamo, ele é essa massa ovoide. Como eu já falei para vocês, ele está separado do telencéfalo pela nossa fissura cerebral transversa. Então, a fissura cerebral transversa, ela está separando o telencéfalo do nosso diencéfalo, especificamente da região epitalâmica e do tálamo, né? Bem, então o tálamo, aqui está destacado, com essa coloração mais azulada, essa massa ovoide, tá? Ele forma a maior parte da parede lateral do nosso ventrículo, do nosso terceiro ventrículo. Ele é a maior estrutura do nosso diencéfalo, então o tálamo ele é uma grande massa. E um conjunto de tecido nervoso, né, de substância cinzenta, está cruzando a linha mediana de um lado a outro. Se vocês observam aqui nessa região onde está o cursor, ela foi seccionada. Então isso daqui é um pilar de substância cinzenta que está comunicando o nosso tálamo direito e o nosso tálamo esquerdo. Essa estrutura é a nossa aderência intertalâmica, que está comunicando os dois tálamos. O limite anatômico entre o tálamo, que aqui está representado de vermelho, e o telencéfalo, que aqui está representado de amarelo, é esta veia, que é a veia tálamo-estriada. Então, a veia tálamo-estriada ela está passando entre esta estrutura amarela, que é um dos núcleos da base, né, que é o nosso núcleo caudado, e o tálamo. Então, a veia tálamo-estriada passa entre o núcleo caudado e passa entre o tálamo. Ela vai ser o limite estabelecido entre o telencéfalo e o diencéfalo. Obviamente, alguma parte ainda do telencéfalo muito pequena ainda ultrapassa a veia tálamo-estriada, tá? Mas é muito pouca. Então, o limite que é considerado entre o tálamo e o telencéfalo, entre o diencéfalo e o telencéfalo, é a veia tálamo-estriada. Como eu já falei para vocês, quando a gente remove a tela coroide, então imaginem que essa parte, essa superfície posterior, ela estava toda coberta pela tela coroide. Quando a gente remove a tela coroide, essa borda que fica, ela é chamada de tênia coroidea. Então aqui está a tênia coroidea. E esse tecido que está representado pelo número 15, né,
que ele está entre a veia tálamo estriada e a tela coroide, e a tênia coroide, perdão, é chamada de lâmina afixa. Essa lâmina afixa é apenas uma delgada camada de tecido telencefálico que está cobrindo a região dorsal, a região superior do nosso tálamo, tá? Bem, então quais são as estruturas anatômicas que estão formando o nosso tálamo? Algumas estruturas que formam o tálamo a gente consegue visualizar pela parte externa do nosso telencéfalo, outras apenas nós conseguimos observar depois que nós seccionamos. Então, quem é que nós podemos observar? Na região posterior do nosso tálamo, imaginem como se fosse de fato um ovo. Um ovo ele tem uma extremidade que é mais fina, mais delgada, e uma extremidade que é mais larga. Então, imagine que o tálamo é esse ovo, onde a extremidade mais fina está voltada para a frente, que é o tubérculo anterior do tálamo, onde nessa imagem nós não conseguimos visualizá-lo bem, tá? Mas o tubérculo anterior do tálamo é como se fosse a extremidade mais delgada do ovo, e a extremidade mais larga do ovo está voltada para trás, e a gente consegue visualizá-la bem, que é o pulvinar do tálamo. Nessa imagem nós removemos tecido cerebral, né? Nós temos um corte transversal para observar o pulvinar, mas nós podemos observá-lo também no tronco encefálico. Então aqui nós observamos o pulvinar do tálamo no antímero esquerdo e no antímero direito. Pertencem ao tálamo ainda duas estruturas, que são os nossos corpos geniculados. Temos o corpo geniculado lateral e o corpo geniculado medial. O corpo geniculado medial comunica-se com o colículo inferior, enquanto o corpo geniculado lateral comunica-se com o colículo superior, tá? Uma observação é que esses corpos geniculados laterais e mediais, alguns autores consideram ele como sendo uma subdivisão à parte, chamada de metatálamo. Mas nós iremos seguir a terminologia que já coloca ele como pertencente ao tálamo, tá? Bem, então aqui nós temos um corte frontal esquematizando o tálamo. Observem que ele é formado por alguns núcleos separados, tá? Externamente ao tálamo nós temos um conjunto de substância branca. Esse conjunto de substância branca na sua região lateral, ela é chamada de lâmina medular externa, tá? Então a lâmina medular externa seria essa superfície de substância branca que está recobrindo lateralmente o nosso tálamo, tá? Essa lâmina medular externa, ela penetra no tálamo e forma a lâmina medular interna. E é esta lâmina medular interna que vai delimitar os núcleos, os grupos de núcleos, na verdade, do tálamo, como nós iremos ver. Então, a lâmina medular interna aqui está representada. Se a gente der um corte transversal no nosso tálamo, a gente verifica que essa lâmina medular interna, ela tem esse formato de Y, onde a região anterior ela é mais aberta, né, como os braços do Y, e a região posterior ela é junta, formando a perninha do Y, tá? Essa lâmina medular interna então separa alguns grupos de núcleos talâmicos. Nós vamos ter os núcleos do grupo anterior, né, anteriores direito e esquerdo. Vamos ter os núcleos laterais. Vamos ter os núcleos mediais. É importante destacar que dentro da própria lâmina medular interna, aqui dentro dela, nós também temos alguns núcleos que são chamados de núcleos intralaminares, né, porque estão dentro desta lâmina. E alguns autores, como o próprio Ângelo Machado, consideram esses núcleos intralaminares como pertencentes ao grupo de núcleos mediais. E temos os núcleos tanto dos corpos geniculados laterais e mediais, quanto o próprio núcleo do pulvinar. Esses núcleos dos corpos geniculados laterais e mediais e o próprio pulvinar, eles são considerados também como núcleos posteriores, tá? Então, por enquanto, o que é que nós temos? Nós temos núcleos anteriores, núcleos laterais, núcleos mediais, núcleos posteriores e temos ainda os núcleos medianos, tá? Por que eu deixei os núcleos medianos em vermelho? Porque tanto os núcleos medianos quanto os núcleos intralaminares, que nós iremos ver mais adiante, eles pertencem à categoria semelhantes de núcleos talâmicos que diferem dessas outras, né? Então, os núcleos do grupo mediano e os núcleos intralaminares são chamados de núcleos inespecíficos do tálamo, enquanto todos esses outros normais, né, que não estão destacados em vermelho,
pertencem a núcleos chamados de núcleos específicos do tálamo. Então, nós temos mais uma vez essa imagem porque faltou falar de um dos núcleos. Esse núcleo que nós não falamos até agora, que também pertence aos núcleos específicos, ele é o núcleo reticular do tálamo. O núcleo reticular do tálamo ele fica lateralmente à lâmina medular externa, tá? Então, lateralmente à lâmina medular externa, nós observamos o núcleo reticular do tálamo. Uma coisa importante, né, é que nós temos a cápsula interna. A cápsula interna ela é um conjunto de fibras nervosas que ela está passando para o nosso telencéfalo. A cápsula interna ela fica nesse nível onde está passando a setinha do mouse. Então, a cápsula interna ela vai ser o limite lateral do nosso diencéfalo, tá? Então, o limite lateral do diencéfalo é a cápsula interna. Em outras palavras, a gente pode dizer que o núcleo reticular do tálamo ele está entre a lâmina medular externa e a cápsula externa. Bem, então, como eu falei para vocês, aí estão os nossos núcleos do tálamo. Nós temos núcleos específicos do tálamo e nós temos núcleos inespecíficos do tálamo. Os núcleos específicos do tálamo são aqueles núcleos que estão conectados com uma área de projeção do córtex cerebral. Por isso que eles são núcleos específicos. São núcleos, quando acionados, eles vão ativar uma determinada região do nosso córtex cerebral. Então, esses núcleos, normalmente mantêm um circuito, tanto córtico-talâmico, de fibras que estão vindo do córtex em direção ao tálamo, quanto tálamo-cortical, que são as fibras que estão saindo do tálamo em direção ao córtex. E uma coisa importante é que esses núcleos, eles são córtico-dependentes. O que isso significa? Que se aquela área cortical, que esses núcleos estão suprindo, ela for lesada, os neurônios que formam os núcleos do tálamo, eles vão morrer também. Então, eles começam um processo de degeneração retrógrada, onde os axônios vão se degenerando até chegar nesses núcleos do tálamo que também degeneram. Por isso que eles são núcleos específicos. Já os núcleos inespecíficos do tálamo, que são os núcleos que pertencem ao grupo mediano e os núcleos intralaminares, esses núcleos eles são inespecíficos porque quando eles são ativados, eles não vão apenas projetar uma ação sobre uma única área do nosso córtex cerebral. Esses núcleos, quando eles são acionados, eles promovem a alteração na atividade elétrica do córtex cerebral como um todo, porque eles estão se projetando para o tronco encefálico, para os núcleos da base do telencéfalo. Então, eles promovem uma alteração mais generalizada no nosso córtex cerebral. E, diferentemente dos núcleos específicos, eles não são córtico-dependentes, ou seja, se você lesar o córtex cerebral, esses núcleos eles não se degeneram. Vamos ver núcleo a núcleo do nosso tálamo, começando com os núcleos do grupo anterior. Tá? Vamos considerar o núcleo anterior como sendo um único núcleo, mas sabendo que ele é formado por vários núcleos pequenininhos e um núcleo maior, mas vamos considerar como um núcleo único. Esses núcleos anteriores eles vão estar recebendo as informações que estão vindo dos corpos mamilares, que pertencem ao hipotálamo, como nós iremos ver, através de um fascículo, de um feixe de substância branca, que é o fascículo mamilotalâmico. Então, o fascículo mamilotalâmico está projetando as informações do hipotálamo para os núcleos anteriores, e os núcleos anteriores, por sua vez, eles têm comunicação recíproca com o giro do símbolo. Tá? Então, esses núcleos do grupo anterior eles estão participando do nosso sistema límbico, do nosso sistema relacionado com as emoções. Os núcleos do grupo medial, eles estão recebendo informações de diversas regiões do nosso sistema nervoso. Eles recebem informações tanto do nosso globo pálido, dos nossos globos pálidos, que pertencem ao telencéfalo, como nós iremos ver. Alguns autores também colocam esses globos pálidos, como pertencente ao hipotálamo, tá? Mas suas relações maiores são com o hipotálamo não, perdão, com o diencéfalo. Mas suas relações maiores são com o telencéfalo e a gente vai ver ele junto com o telencéfalo. Então, eles recebem essas informações do globo pálido, recebem informações também do hipotálamo e vão mandar suas eferências em direção ao córtex frontal, especificamente o córtex premotor, o córtex polar e o córtex orbital. Esses núcleos
mediais, eles estão recebendo essas informações do hipotálamo e em seguida eles projetam para o córtex frontal, e é essa comunicação que faz esse componente afetivo, a sensação afetiva das emoções, tá? Então, o que você sente, o que é que você compreende que você está sentindo quando está com a emoção se desenvolvendo. Então, essa compreensão ela vem dessa comunicação que o hipotálamo mantém com os núcleos do grupo medial e o núcleo do grupo medial, por sua vez, com o córtex frontal. Temos ainda o núcleo centromediano, lembrando, né, que o núcleo centromediano ele pertence a um dos núcleos intralaminares, ele é o maior dos núcleos intralaminares, né, então ele é um núcleo inespecífico do tálamo. Esse núcleo ele vai estar recebendo as fibras nervosas que estão vindo do cerebelo, através do pedúnculo cerebelar superior, da formação reticular, dos globos pálidos e do putame, e também está enviando informações para o núcleo caudado. Esse núcleo, o centromediano, ele vai ser importante para fazer essa comunicação do cerebelo com o córtex cerebral, tá? E isso vai ser importante para a modulação do movimento. Já os núcleos laterais são um dos núcleos mais importantes e que a gente vai ver mais, né, ao longo dessa disciplina, porque basicamente todas as vias sensoriais elas vão estar passando por esses núcleos. Então, esses núcleos se subdividem em um subgrupo dorsal e um subgrupo ventral. No subgrupo dorsal nós temos o núcleo dorsolateral e dorsomedial, né? O núcleo dorsolateral e o núcleo dorsomedial eles não recebem informações extratalâmicas, ou seja, nenhuma outra região fora o tálamo manda informações para ele. Entretanto, eles se projetam para o lobo parietal. E devido a isso, esses núcleos eles são considerados como núcleos de integração sensorial do tálamo. Já na região dos núcleos ventrais, nós temos o núcleo ventral anterior. O núcleo ventral anterior ele vai ser importante porque ele vai projetar as informações que ele está recebendo do globo pálido medial para o córtex pré-motor. Então, quando nós estivermos vendo o planejamento motor, a gente vai falar um pouco mais sobre esse núcleo, porque as informações que está dentro do circuito motor passam pelo núcleo ventral anterior. Temos o núcleo ventral lateral. O núcleo ventral lateral ele vai estar recebendo as informações nervosas que estão vindo do cerebelo, né? Então, o cerebelo ele também contribui com o planejamento motor. Então, as fibras que vêm do cerebelo para o giro pré-central, elas passam pelo núcleo ventral lateral. E temos o núcleo ventral posterior. O núcleo ventral posterior ele está recebendo as informações sensitivas do nosso corpo e da nossa cabeça, né? Só que, de acordo com a região que está recebendo essa aferência, esse núcleo ventral posterior ele se subdivide em um núcleo ventral postero medial e um núcleo ventral postero lateral. O núcleo ventral postero medial está recebendo a informação sensitiva da cabeça. Então, as fibras sensitivas da cabeça, através do leminisco trigeminal, chegam no núcleo ventral postero medial, enquanto que as fibras vindas do leminisco espinal, as fibras sensoriais vindas da região do tronco, dos membros superiores e inferiores, elas chegam no núcleo ventral postero lateral, tá? Essa imagem, gente, é um corte transversal do nosso cérebro. Aqui estaria a região anterior, aqui estaria a região posterior, aqui estaria a região medial e aqui estaria a região lateral. Esse conjunto de fibras espessas que vocês conseguem visualizar aqui é a cápsula interna. Como eu falei para vocês, ela é o limite lateral do nosso tálamo. Temos o núcleo geniculado lateral. O núcleo geniculado lateral ele é um núcleo que tem uma estrutura nuclear particular. Ele é formado por 6 camadas de células, 6 camadas de substância cinzenta, feito uma cebola. Ele está recebendo as fibras que vêm diretamente da retina e projetando para o córtex visual. A gente vai ver esse núcleo mais adiante quando a gente estiver vendo as vias aferentes especiais, a via visual. O núcleo geniculado medial ele é um núcleo único, né, diferentemente do geniculado lateral, que é feito uma cebola, ele é uma estrutura cinzenta, que está recebendo as fibras através do colículo inferior.
Então, o colículo inferior, ele vai mandar as fibras que está recebendo da via auditiva, projeta essas fibras para o corpo geniculado medial, e o corpo geniculado medial, por sua vez, envia essas informações para o córtex auditivo. O pulvinar do tálamo, ele também é um importante núcleo de associação, ele não recebe fibras extratalâmicas, e ele envia seus axônios para o córtex parietal e para o córtex temporal. Uma coisa importante é que a lesão desse núcleo pulvinar, ele promove distúrbio na fala, né? Possivelmente porque ele, como está se projetando para o lobo parietal e para o lobo temporal, que são lobos importantes para a fala, o paciente ele acaba tendo alguma alteração na percepção dos sons, possivelmente. Né? Não sabe bem, mas sabe-se que tem esse distúrbio. A próxima estrutura que nós iremos falar então agora é o subtálamo. O subtálamo, ele é uma estrutura pequena, né? Ele é uma estrutura cuja o seu principal componente é um único núcleo, que é o núcleo subtalâmico, que aqui está representado com o número 4. Tá? Esse núcleo subtalâmico, ele vai ser um núcleo que vai apresentar importantes funções motoras. Superiormente ao núcleo subtalâmico está passando um conjunto de fibras que estão vindo do globo pálido medial, formando o fascículo lenticular. Então, aqui nessa imagem em 2, aqui nessa imagem em 3, nós estamos vendo o fascículo lenticular. Percebam que os neurônios que estão vindo da região superior do globo pálido medial, eles formam esse fascículo lenticular que passam superiormente ao núcleo subtalâmico. Já as fibras que estão vindo da região inferior do núcleo do globo pálido medial, eles formam a alça lenticular, que aqui está representado pelo número 14. A alça lenticular, ela vai sair, do globo pálido medial, da sua região ventral, vai ganhar a cápsula interna fazendo este contorno, e em seguida a alça lenticular, ela vai se juntar com o fascículo lenticular, formando o nosso fascículo talâmico. Tá? Então, o fascículo talâmico, ele vai ser formado pela união dos axônios da alça lenticular com os axônios do fascículo lenticular. Então, a gente pode dizer que o núcleo subtalâmico, ele está superiormente à alça lenticular e inferiormente ao fascículo lenticular. E entre o fascículo lenticular e o fascículo talâmico, aqui representado, nós temos essa região que é chamada de zona incerta. Próxima estrutura que nós iremos ver é o nosso epitálamo. O epitálamo, ele vai ser formado por uma porção secretora e uma porção não secretora. Seu principal componente vai ser aqui a glândula pineal. Então, aqui nós temos uma vista posterior, onde nós podemos verificar o trígono das abênulas e a comissura das abênulas, que são a porção não secretora. Tanto o trígono das abênulas como a comissura das abênulas, elas fazem parte do comportamento emocional, fazem parte do sistema límbico. Em profundidade, nessa região do trígono das abênulas, nós temos os núcleos das abênulas, que também são centros de integração desse comportamento emocional. E no epitálamo está chegando a estria medular do tálamo, que está trazendo as informações dos núcleos septais, que também estão dentro do sistema límbico. E a porção secretora é a pineal, cuja principal função é a produção da melatonina, que vai ser um hormônio utilizado para regular diversas funções biológicas, entre elas a função do sono e da vigília, porque níveis altos de melatonina são liberados durante a noite para levar ao sono. Por fim, o nosso hipotálamo, por fim, mas não menos importante, nosso hipotálamo, ele desempenha diversas funções. Aqui nessa imagem nós podemos visualizar os pedúnculos cerebrais, o trato óptico, o quiasma óptico, uma vista inferior. Pertence ao hipotálamo tanto o quiasma óptico quanto o infundíbulo, que está segurando a hipófise, o tubo ecinério e os corpos mamilares. Tudo isso são estruturas externas que pertencem ao hipotálamo. Internamente, o fornis, que é esse conjunto de fibras que está vindo do hipocampo em direção ao corpo mamilar, ele separa o hipotálamo em uma estrutura lateral e uma estrutura medial. A estrutura lateral ela contém muitas fibras longitudinais e a estrutura medial ela contém mais núcleos. Tá? Esses núcleos eles podem ser agrupados no plano frontal. Então nós temos um plano supraóptico, nós temos o núcleo supraquiasmático,
que é esse pequeno núcleo que é responsável, né, por diversas funções relacionadas com os nossos ritmos biológicos. Temos o núcleo supraóptico e temos o núcleo paraventricular. Esses três núcleos pertencem ao grupo de núcleos supraópticos do hipotálamo. No próximo plano, que é o plano tuberal, nós temos o núcleo dorso-medial, ventromedial e arqueado, tá? Dorso-medial, ventromedial e arqueado. O núcleo arqueado ele vai ser um importante núcleo para o controle do comportamento alimentar, porque nele a barreira hematoencefálica ela é permeável a alguns elementos do sangue. Então, o núcleo arqueado ele acaba tendo uma capacidade de identificar estados nutricionais e modulando a fome e a saciedade. E o último é o nosso plano mamilar, onde no plano mamilar nós encontramos o núcleo posterior do hipotálamo, que é uma área importantíssima também para essa questão de comportamento alimentar, e o núcleo mamilar. O núcleo mamilar que é um núcleo que pertence, né, que faz parte também do nosso sistema límbico. Bem, nessa imagem nós temos um esquema sagital representando os núcleos paraventricular e supraóptico do hipotálamo. Esses núcleos eles vão liberar seus axônios, formando o trato hipotálamo-hipofisário, e esse trato hipotálamo-hipofisário vai levar até a região da neurohipófise o hormônio antidiurético, o ADH. Tá? Então, essa comunicação que o hipotálamo tem com a neurohipófise. Devido a isso, alguns autores incluem a neurohipófise como sendo uma parte mesmo do hipotálamo, porque quem está lá são os axônios que estão vindo dos núcleos supraóptico e paraventricular. Já em relação ao plano tuberal, onde nós temos o núcleo dorso-medial, ventromedial e o núcleo arqueado, eles estão mandando seus axônios através do trato túbero-infundibular. Esse trato túbero-infundibular ele vai lançar as secreções. Essas secreções elas são hormônios tanto estimuladores quanto inibidores dos hormônios da hipófise. Então, esses fatores hormonais hipotalâmicos eles vão ser liberados a nível do tubo cinéreo. Esses fatores eles vão cair dentro de capilares sanguíneos que vão formar a veia porta hipofisária, e essa veia porta hipofisária vai levar esses hormônios de volta para as células da adenohipófise. Então percebam que o hipotálamo ele tanto tem comunicações com a neurohipófise quanto tem comunicações com a adenohipófise. As comunicações com a neurohipófise são os próprios axônios que estão migrando até ela. Já as comunicações que ela tem com a adenohipófise se dá através do sistema porta hipofisário. Mais uma vez lembrando por que o nome é sistema porta hipofisário, porque ele começa em capilares, se une formando as veias portas e terminam em capilares, tá? Então por isso que é sistema porta hipofisário. E já no último, que é o plano mamilar, nós vamos ter aqui o núcleo do corpo mamilar. Percebam esses tractos que estão passando indo em direção a esse núcleo. Nós temos o fornis, que está chegando do hipocampo, trazendo as informações para o núcleo mamilar. Nós temos o trato mamilotalâmico, que nós iremos vê-lo mais quando estivermos falando sobre o sistema límbico. Ele está indo em direção aos núcleos anteriores do tálamo. E nós também temos o trato mamilotegmentar, que ele está indo para a região do tegmento do mesencéfalo. Essas são as principais vias de comunicação que o hipotálamo ele exerce. Bem, gente, essa foi a nossa aula de hoje sobre diencéfalo. Espero que vocês tenham compreendido. E qualquer dúvida podem mandar por e-mail ou aguardar para o nosso encontro síncrono. Até mais.